Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Débora, eu tenho 22 anos, eu sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo. E eu vou contar um pouquinho da minha história para poder fazer a introdução para falar sobre missões humanas e um projeto qual eu trabalho. Eu, com 8 anos, sempre dizia que gostaria de ser missionária porque eu achava incrível, extraordinário, emocionante quando eu via missionários, quando eu via trabalhos de missões, e sempre foi muito importante para mim, né? Quando eu tinha EBF ou quando fazia algum tema relacionado a missões, ou até mesmo as campanhas, eu sempre ia lá na frente, chorava, isso desde pequena, né? Então sempre foi muito importante. Quando eu fiz 15 anos, eu decidi de forma concreta que iria para o campo missionário. Quando eu fiz 18, Deus me levou a estar na Cristolândia, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, que trabalha com pessoas em situação de rua e usuários de drogas. E lá eu permaneci durante 3 anos, trabalhando com adultos. E no início eu questionava ao Senhor por que eu estava trabalhando com adultos se o meu chamado era com crianças. E com o tempo Deus começou a falar muito ao meu coração sobre isso. A maioria dos adultos, né, não generalizando, que são usuários de drogas, tiveram alguma dificuldade ou estão na rua, eles tiveram alguma experiência ruim ou traumática na infância. E isso começou a mexer muito comigo. E eu fui entendendo que Deus queria que eu aprendesse trabalhando com adultos. Ele começou a falar comigo sobre o cuidado de cuidar das crianças para que elas não se tornem adultos traumatizados, adultos despedaçados, né? Adultos que não têm abrindo aspas, uma perspectiva de vida, né? E Deus começou a falar muito forte ao meu coração em relação a isso, e então eu comecei a entender que muitas vezes Deus traça caminhos pra gente que a gente não entende, mas a gente precisa entender que tudo se tem um propósito, ele não faz nada aleatoriamente. Após esses 3 anos, eu retornei para o Rio de Janeiro, para minha igreja, para trabalhar com missões local, trabalhar na minha igreja, no meu bairro, né? Trabalhar com um projeto que também é da Junta de Missões Nacionais, que é o projeto Viver. Ele trabalha com a prevenção de drogas, né? Mas ele abrange de forma geral a prevenção de todos os outros assuntos, né? Com crianças e adolescentes. A gente atende em faixa de 85 crianças de tarde e pela manhã. E a gente trabalha no contraturno. Como assim? De manhã estuda com a gente quem tem aula de tarde. Ou seja, a criança acorda, vai pro projeto, fica com a gente, tem as atividades, e ela vai para casa, almoça, e depois ela vai para a escola, e assim a mesma coisa acontece à tarde. Lá a gente dá aulas de reforço de português, matemática, inglês. Nós temos aulas de Libras, aula de culinária, a gente quer começar as aulas de informática, horta, né? Hotelaria. Nós temos também um horário só para recreação, porque a gente precisa entender que as atividades lúdicas que trabalham a motricidade da criança são de extrema importância para o desenvolvimento delas. E claro, nós temos uma aula só de histórias bíblicas, além da devocional que a gente faz, né? Então lá a gente oferece lanche para as crianças, algumas crianças almoçam com a gente, e a gente tem cerca de 35 voluntários por aí. E tem sido um momento, gente, de reflexão. Esse momento de pandemia, né, é um momento muito trabalhoso
e um momento de aprendizagem. A gente tem aprendido muito com as nossas crianças a mexer com a tecnologia. Eu sei que eu sou nova, mas eu tenho muita dificuldade em mexer com tecnologia e eu tenho aprendido muito com elas. E no início da pandemia, eu pensei como seria difícil manter uma conexão com eles, né? Mas esse tem sido um momento muito bom, assim, pra gente se aproximar mais das crianças de forma constante. Porque a gente acaba falando com elas o dia todo com o celular, né? É claro que a gente tem algumas situações que a gente não tem contato com as crianças, o que tem sido muito difícil, né? Mas a gente tem conseguido dar uma assistência boa a elas nesse período. Mas eu queria dar com vocês uma palavrinha que tá lá em Esdras 10, o versículo 4. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos, pois, portanto, anime-se e mãos às obras. Nessa parte, Esdras ele estava chorando no templo e confessando os pecados, e tinha muitas pessoas ali reunidas também orando, quando Zecanias, filho de Eziel, vai falar com Esdras. E ele começa a falar: olha, a gente pecou contra o Senhor, e a gente fez isso errado, mas é você que deve fazer isso. A responsabilidade é sua de fazer o povo voltar para o Senhor. Então, se o Senhor colocou um ministério em suas mãos, anime-se e mãos às obras. E tem sido um período que a gente tem ficado em casa, um período onde a gente tem se sentido com mãos atadas, com muitas crianças, por nós não termos tanto contato com elas, né? Mas o Senhor tem falado muito no meu coração sobre anime-se e mãos às obras. Porque se Ele colocou esse ministério nas suas mãos, se Ele te entregou isso, se Ele te escolheu, se este é o momento para você estar com essas crianças, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida aí nessa situação. Poderia ser qualquer outras professoras, qualquer outras pessoas para estar passando esse período de pandemia, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para estar nesse momento diferente, né? Então, nós temos diversas ferramentas para nós alcançarmos as nossas crianças. Nós só precisamos saber utilizá-las, né? Eu costumo muito trabalhar com os jovens da minha igreja, porque eles são muito animados, eles têm muitas ideias, eles conhecem muitas coisas. E talvez esse seja o tempo também de cuidar dos nossos jovens e adolescentes. Porque muitas vezes acontece muito assim, em algumas igrejas, aqui na minha igreja aconteceu já bastante, de a criança, ela era bem cuidada no ministério infantil, e quando ela ia para o grupo dos adolescentes, ela acabava se afastando da igreja, porque às vezes não tinha uma base muito forte, né? Então, é o momento de trazer os nossos adolescentes para perto. É tempo de entendermos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida e o que Ele quer nos ensinar nesse período, o que Ele quer mover no nosso coração, o que Ele quer esclarecer nas nossas mentes, o que Ele quer nos mostrar. Para mim, eu cheguei no projeto aqui do Viver em dezembro. E eu trabalhei exatamente um mês com as crianças, que foi o mês de fevereiro, um pedaço do mês de fevereiro, né, que teve o carnaval, e depois o início de março. E eu não consegui, assim, conhecer de verdade as crianças, eu não consegui criar vínculos com elas em um mês. Eu não consegui criar vínculo com as famílias. Então, eu pensei, nossa, foi um ano perdido. Mas quando Deus começou a me dar estratégias para alcançar as famílias e as próprias crianças, foi assim, foi incrível, porque hoje eu tenho um relacionamento incrível com a família das crianças por conta dessa conexão de
que a gente criou nesse período da pandemia, mesmo sendo pelo celular, né? E esse período de fragilidade, porque as nossas crianças, as famílias das nossas crianças estão passando por um momento difícil, muitos estão desempregados, muitos estão sem alimento em casa, né? As crianças estão sentindo falta de estar uma com as outras. Então, quando eu encontro alguma criança na rua, elas sempre me perguntam: tia, quando que vai voltar? O negócio vai ficar em casa. Isso que eu acredito que isso aconteça com vocês também, né? Mas precisamos dar um jeito de conseguir levar Jesus para elas nesse momento, delas verem e enxergarem Jesus mesmo nessas situações difíceis, porque muitas crianças passam por muitas situações, como por exemplo passam por maus tratos, ou até mesmo um mau relacionamento com os pais, com os irmãos, ou aqui a gente tem uma família que são 5 crianças, o pai e a mãe, e os pais têm um histórico muito difícil, porque eles passaram por muitas situações na vida. Então as crianças, elas sofrem, elas são reflexo do que os pais são. Então, essas 5 crianças, a gente consegue ver uma menina de 12 anos que ela não consegue ver a importância que ela tem, no sentido de menosprezar mesmo, de não olhar nada bom dentro dela. E ela, no sentido de ficar mal, sabe? De ficar triste, de chorar, de dizer que ela é feia, de dizer que ninguém a ama. E o Senhor nos ama. E eu, como líder dessa criança, preciso transmitir o amor de Cristo na vida dela e fazer com que ela entenda que realmente a gente não vale nada, mas que Cristo nos perdoa e Cristo nos ama. Então, são crianças que elas precisam ser cuidadas e amadas de um jeito que muitas vezes a gente, quando foi criança, não teve esse cuidado, esse amor todo, né? Ou às vezes os nossos líderes, quando éramos crianças, talvez não tivessem as ferramentas que nós temos hoje. E nós precisamos utilizar essas ferramentas. Nós precisamos ter um olhar sensível, pedir para que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para a gente perceber o que as nossas crianças estão precisando. O Viver, ele trabalha com fatores de risco e fatores de proteção. O que é isso? Os fatores de risco são aquilo que vai fazer com que a criança possa utilizar droga, possa ter uma vida traumática, possa levar ela para algum caminho longe do Senhor. E o fator de proteção é o contrário, né? Então, se a gente tem uma criança, vou usar agora a questão dessa família. Se eu tenho uma família com 5 crianças e os pais têm o histórico de drogas, são desempregados, trabalho de bico, as crianças são 5 crianças, a mais velha que cuida dos outros menores, e tem essa responsabilidade para ela. Essa criança, essa mais velha de 12 anos, ela tem um fator de risco muito grande. Então a probabilidade dela se refugiar em outras coisas é muito grande. Então eu preciso fazer com que criar fatores de proteção. Fazer com que ela veja e ela entenda o amor de Cristo e criar fatores de proteção, como por exemplo, como eu crio esses fatores de proteção? Se ela se acha feia, eu faço um dia da beleza e explico para as crianças sobre isso. Não de um jeito só material, de um jeito físico, mas que ela entenda que ela é linda por dentro e que o Senhor nos ama. E trabalhar isso com essa criança nesse período. Se eu vejo uma criança que ela é muito competitiva, a ponto de agredir outra criança, eu preciso trabalhar isso nela. E nós, como professores,
como os líderes dessa criança, como ministros do Senhor, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para isso. Nós precisamos reconhecer essas coisinhas que precisam ser moldadas. Se eu estou numa classinha com as crianças e eu percebo que aquela criança ela é muito introspectiva e não se dá muito bem com as outras crianças, eu sei que na classinha às vezes é um período bem curto de tempo para a gente poder fazer todo esse trabalho, mas se eu consigo perceber isso, eu posso trazer dinâmicas e ir testando para ver o que aquela criança que tem mais dificuldade ela gosta, para eu poder trazer ela mais para perto das outras crianças, trazer para mais perto de mim, para a gente conseguir ajudar essa criança. Porque às vezes ela é assim, por causa do jeito dela, mas às vezes está acontecendo alguma coisa e a gente não sabe. E eu estava conversando com minha mãe esses dias, que minha mãe estava falando de uma criança que aconteceu uma situação, né? E ela falou: Débora, as crianças elas te olham de um jeito, ai meu Deus, é a tia Débora. E é verdade, as crianças da igreja, as crianças dos projetos, né? Elas olham, nossa, é a tia Débora, nossa, ela traz o lanche pra gente, ela traz a cesta básica, né? Nossa, ela fala sobre Jesus, né? Então, elas olham pra gente de uma forma que às vezes é até pesada, né? A gente sabe sobre a responsabilidade que isso é. E a gente entendendo essa responsabilidade, a gente precisa influenciar essas crianças, a gente precisa cuidar dessas crianças. Então, se você sabe que uma criança, a criança está passando mal, mande uma mensagem para a mãe, ligue só para poder saber se ela está bem, só para a família, só para aquela criança entender que você está ali. Porque nós precisamos ser referência sobre Jesus, porque não adianta a gente ensinar sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia e ter vários recursos visuais e isso e aquilo, e nós não vivermos o Evangelho, e nós não amarmos as crianças que nós estamos ali falando sobre Jesus. Já aconteceu situações de que o professor que estava dando aula falou que não tinha paciência, que não queria mais ficar com as crianças porque não tinha paciência, sabe? A gente precisa ou gritar com as crianças, sabe, de um jeito que não tem necessidade. Se nós somos reflexos, nós somos cristãos, pequenos cristos, nós precisamos refletir a imagem do Senhor Jesus. Então, qual tem sido o propósito de Deus para este momento? Será que a gente realmente tem cuidado das crianças? Como a gente pode cuidar, mesmo sendo nesse período de distanciamento, mas que a palavra de extras fique no coração de vocês sobre se levantar, sobre tomar a responsabilidade e ter uma equipe que te apoie, ter uma equipe que trabalhe junto com você, para que a gente se anime e que a gente coloque as mãos às obras. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor Jesus, Ele revista vocês com toda a autoridade, com as armaduras espirituais, que o Senhor Jesus, Ele dê sensibilidade espiritual para que a gente consiga perceber esses detalhes que às vezes são mínimos. Um beijo, um abraço, amo todas vocês.